viu Doi. Quase isso, né? Tem uma musiquinha que fala lá, você que não viu Doi, troca lá. Você já viu esse filme? Você está lá, é divertidinho assim, filminho brasileiro muito chanchadinho assim, mas é legalzinho de você ver. Você não viu? Eu vi. Claro que não tudo, né, cara? Eu tô velhinha, mas nem tanto, sim, sabe? Vamos respeitar a idade da pessoa aqui, né? De alguns generais pra frente, eu já tava aí nesse mundo maravilhoso, enfeitando essa cidade linda que a gente tem aí. Então, vou falar um pouquinho sobre ditadura militar. Cara, eu queria muito estar com vocês em sala de aula para ver vocês brigarem comigo sobre ditadura militar. Você sabe que tem, de tempos em tempos, retorna, né, o tema. A ditadura militar foi maravilhosa, naquele período tudo era bom, as pessoas tinham segurança, as pessoas tinham condições de comprar, tinha emprego para todo mundo. Ai, que coisa mais boba pensar assim. Na verdade, o que a gente fala? As pessoas que defendem isso, elas têm um sentimento saudosista, né? Tudo que passou, a gente esquece o que foi ruim e a gente só lembra do que é bom. Isso é a nossa própria condição neurológica, que aí você vai ter que conversar com as pessoas que entendem sobre isso, que fazem com que a gente esqueça as dores do passado. Então, as pessoas que defendem a ditadura militar, elas são saudosistas e elas realmente esquecem, ou elas não tinham acesso, né? Não é tipo agora, que, cara, saiu um negócio lá na China, tipo corona, né? O Covid. Não, mentira, vamos colocar outro negócio aí, vamos pensar lá na Finlândia, né? Saiu o índice de educação da Finlândia, você fica sabendo na hora, né? Ou, enfim, as notícias, elas vinham de forma lenta, cara, era muito, para você ficar sabendo das coisas era muito demorado. Então a maioria das pessoas não tinham TV, a maioria das pessoas tinha acesso só ao rádio, ou seja, uma propaganda oficial. A gente não tinha muita, a oposição não tinha muito como falar. Hoje a gente já tem no Brasil assim, é muito claro quem é de direita, quem é de esquerda. As redes sociais nos mostram isso. Inclusive eu estou bem preocupada falando nisso, né, com essa questão de redes sociais. A gente tem que, e você que está aí me ouvindo, pensa bem, porque tem muita gente compartilhando notícias assim, sabe, que nada a ver. A gente está a ponto de ter uma guerra civil no nosso país por ideologias de direita e de esquerda, gente, sabe? Então, por favor, vamos pensar um pouquinho mais. A gente já teve problemas de direita e esquerda antes. Não vamos dar chance para que haja uma réplica da história. Vamos mudar, vamos pensar diferente. A gente tem a oportunidade de se expressar. Então vamos cuidar do que a gente está vendo e postando e compartilhando. Como que a ditadura militar acontece no nosso país? Bom, na aula anterior dos governos populistas, a gente terminou quando o Jango, né, então o João Goulart, ele estava lá na China, o Jânio Quadros, ele vai renunciar, o Jango, tem intimidade militar, desculpa, tá? O João Goulart, ele vai então tentar assumir o nosso país, né, como presidente, vice-presidente eleito, mas as forças militares não vão permitir, porque consideram ele como um esquerdista e que ele vai trazer o comunismo para o Brasil, enfim, até que ele consegue governar através do plebiscito, mas mesmo assim ele vai tomar medidas esquerdistas na visão da nossa elite. Aumentar salário mínimo, fazer reforma agrária, então dar condições ao povo. Isso são reformas esquerdistas segundo a visão elitista, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai fugir, ele vai renunciar de uma forma interessante, mas ele vai ter que fugir, se exilar na Argentina, e aí os militares assumem provisoriamente. Essa era a ideia, de que quando os militares assumissem, eles conduzissem o povo, porque o povo é fácil de manipular, porque especialmente o nosso povo que não gosta de história. Então, o que acontece? O povo achava que os militares iam assumir, tirar aquele esquerdista, aquela ameaça comunista do nosso país, iam terminar o mandato dele e iam devolver o país à democracia. Olha, é o que a maioria
fazem manifestação pró-democracia, os de direita fazem movimento pró-democracia, mas para eles, só que defendem a ditadura militar, eu não entendo, mas tá, vamos continuar. Aí, a gente vai ter o primeiro, então, general militar, o Humberto Castelo Branco, inclusive tem eu não sei se é bisneto, alguma coisa dele no governo atual. Veja os nomes lá para você ver Castelo Branco no final. Tem lá. E o Castelo Branco, então, ele vai assumir, e ao assumir, ele vai fechar o Congresso, o AI-1. Então, durante a ditadura militar, a gente vai ter a Constituição de 67, mas a gente vai ter, o Brasil vai ser governado por atos institucionais. Então, aí eu preciso de um ato institucional para que a rua vire para lá. Eles fazem um ato institucional. São acho que 14 ou 15 atos institucionais. Não precisa saber todo, gente. O AI-1, que é aquele que fecha o Congresso, tira direitos políticos e reforça o executivo, ou seja, o presidente. A gente vai ter o AI-2, que fecha todos os partidos políticos. Nós vamos ter agora o bipartidarismo, então AI-2, bipartidarismo, o Arena e o MDB. O Arena é aquele que é ligado aos militares, o MDB seria a oposição. A gente diz que não havia uma oposição, que um era o MDB era assim, do sim, e o outro era sim, senhor, né? Então os dois muito ligados ao regime militar. Tem algumas literaturas que dizem que o Brasil não teve ditadura militar, que o Brasil teve uma república militar, que foi o povo que quis, né? Então, assim, depende do que você acredita. Eu não vou querer botar na tua cabeça nada, nem para um lado nem para o outro. Eu vou te contar a história, só isso. Não estou aqui para discutir se é de direita, de esquerda, se estava certo, se estava errado, certo? Porque tanto para um lado quanto para o outro a gente vai estar tendo tendências que não são muito bacanas, mas é bacana da gente estar vendo. Então, o Castelo Branco, então, ele vai governar. Quando termina, então, o mandato do Castelo Branco, ao invés de chamarem novas eleições, eles não chamaram, porque não tem partido político para isso, além do Arena e do MDB, e eles não trazem essa candidatura. E aí eles vão eleger, então, o Costa e Silva, que é um novo general, para governar o nosso país, que é o nosso segundo, então, general militar. Nós chamamos 5, né? Nosso segundo general militar. O que o Costa e Silva vai fazer que vai chamar muita atenção? Vai ter, então, o povo vai estar descontente com isso, porque, como eu disse, o povo achava que eles iam devolver o país à democracia. E eles fazem uma passeata dos 100 mil. Eles vão e vai ter um menino, um estudante chamado Edson Luiz, que vai ser assassinado nessa passeata e tudo mais. Ele vai virar o símbolo, então, do descontentamento do povo com relação ao regime militar. Quando isso acontece, o Costa e Silva, ele vai, então, fazer o AI-5. Muita gente pensa que foi o Médici que fez. Não foi. Foi o Costa e Silva, Arthur Costa e Silva. O que é o AI-5? É o mais pesado de todos os atos institucionais. Ele vai colocar no país a prática da tortura, a censura, prisões políticas, sabe? Ele vai reforçar o executivo, ele vai tirar o habeas corpus. Você sabe o que é o habeas corpus? O habeas corpus é assim: eu cometi um crime, roubei o sonho da padaria, né? Eu não posso ser presa pelo habeas corpus. Enquanto não provar que fui eu que roubei o sonho da padaria, o habeas corpus me protege para não ser presa. Quando tira-se o habeas corpus, no AI-5, qualquer um pode ser preso a qualquer momento, sem precisar provar nada. Sacou? Como o AI-5 ele é pesado, né? Foi criado pelo Costa e Silva. O Costa e Silva vai ter um piripaque lá, ele vai ter, acho que um infarto, alguma coisa assim. Eu sei que ele não passa bem. E aí assume o Médici, né? Vai ter o Ranieri Mazzini que vai assumir, mas aí o próximo que é importante para nós é o Médici.
Olha o nome dele, ele foi terrível. Anos de chumbo no governo Médici. Mas eu gosto do nome dele, cara. Assim, se eu pudesse, eu usava esse nome porque eu acho forte. Ernesto Garrastazu Médici. Sabe o que eu gosto? Quando ele estava governando foi quando essa linda pessoa nasceu. Faz tempo? Alguns anos, muitos, várias décadas, né? Então, o Médici, considerado o general de chumbo, foi no governo Médici que mais a tortura aconteceu. Foi no governo Médici que mais a gente vai ter prisões, os presos políticos, pessoas que estão dando aula e desaparecem. Espero que não aconteça isso comigo agora. Vou trancar a porta. Então, né, a gente tem essa situação. O Médici usava muito a propaganda para que as pessoas aceitassem. Por isso que eu falei para você. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, muito próximas de mim, cara, que dizem assim, que foi uma delícia o período da ditadura militar, porque a gente podia andar a pé. Se liga, Ponta Grossa era um ovinho, nós tínhamos 4, 5 bairros, lógico que dava para andar a pé. A população era menorzinha, não tinha tanta violência, por quê? Porque todo mundo se conhecia. Você não mata quem se conhece, né? Pelo menos naquele período não era assim. Então, a gente tinha muito disso. Porque tem emprego. Era um emprego onde se ganhava pouco, né? Mas a gente tinha a possibilidade do crediário. E muitas vezes, o milagre econômico. Minha mãe comprou o primeiro fogão a gás. E ainda compraram a TV. A gente tinha TV agora lá em casa, meu. Depois do Médici. Tem uma foto dessa professora que um dia eu vou trazer para vocês. TV, aqui, eu com meu vestido lindo, florido e longo, puxando a saia, com o dedinho no botão, para tirar a foto. Por quê? Não sei. Mas a gente tirava foto assim na televisão. Não é para mostrar que a gente tinha televisão em casa. Mais legal ainda é que, por exemplo, na casa da minha tia tinha TV colorida. Sabe como que ela era colorida? Chegava assim uma tela azul e colocava na frente da televisão. Daí você podia escolher, você comprava a tela azul, a amarela ou a vermelha. E aí você tinha a televisão colorida. Gostou do negócio? Sabia que a gente tinha que levantar para mudar o canal da caixinha assim, daí você ia sintonizando. Era difícil e você reclama do teu controle remoto hoje. Tá aí. Mas aí então o Médici. E aí o Brasil, 1970. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Nós éramos 90 milhões de pessoas no Brasil nesse momento. E o Brasil se torna campeão do mundo. Pelé é o símbolo da década de 70. E o governo Médici pegou essa taça, pegou esse troféu e disse assim que os artistas, o artista também, né? Mas que os atletas, eles conseguiram ganhar a Copa do Mundo porque o Brasil, porque o governo incentivava o esporte. Legal, né? Show de bola. E aí ele vai usar então essa propaganda. E aí você saca por que o Pelé se tornou uma grande personalidade da mídia e os outros não. Porque desde esse momento o governo usa o Pelé como símbolo daquilo que ele precisa. Sacou o negócio? É bacana você pensar dessa forma. O fanismo é isso, né? Então é essa propaganda. Brasil ame-o ou deixe. Não está contente com o Brasil? Carta o trecho, né? Aí a gente tinha período de dedurismo, assim, sabe? Tipo, o pessoal está assistindo a aula aqui atrás, ó. Não gostou da minha aula, só pega dedura pro governo e eu desapareço. Cara, um montão de gente desaparece por causa desse momento, né? As pessoas da família entregavam, né? A gente tem aí uma censura muito grande. Presos políticos, a gente vai ter milícias. E aí, né? O governo anterior, né? Todo mundo diz assim, ela foi militante da ditadura militar. Foi, não vou dizer o nome dela, mas você já sabe quem que é, né? Foi, cara,
foi militante da ditadura militar, assim como governos anteriores dela, chamado FHC, também foram, né? Só que com estratégias diferentes. Tem aquela estratégia de ação e a estratégia de operação. Ela era de ação mesmo, ela pegava na arma, né? Fazia coisas que a gente considera errado, porque haviam sequestros, assaltos a banco e tudo mais, mas era uma coisa que você pode justificar para esse momento, não é que é certo, mas justifica. Por quê? Porque os milicianos, os militantes, os subversivos desse momento, eles faziam isso para ir em oposição ao governo, que estava sequestrando, que também estava fazendo desaparecer pessoas, né, e que matava, né? O mais famoso de todos esses foi o Vladimir Herzog. Ele era um jornalista, ele era um jornalista opositor ferrenho à ditadura militar. E aí ele vai e faz assim, ele é preso, né? Ele faz as suas colunas e tudo mais, e ele é preso para interrogatório. Passam-se alguns dias e tal, e o governo militar ele solta uma foto do Herzog que se suicida lá na prisão. Cara, assim, era uma janelinha baixinha, né? O Herzog está sentado, amarrado enforcado com uma Tereza. Sabe o que é Tereza? Aquelas cordas feitas com lençol. Então, assim, até eu e você, que não somos peritos, olhando aquela foto, você já diz assim, algo errado existe nesse reino, né? E aí, aquela foto que o governo militar, ele solta, achando que vai ajudar, né? Dizendo que Herzog, ele se suicida para não contar o que ele vinha fazendo de subversivo, é um tiro no pé, porque todo mundo percebe que foi uma coisa montada. Então o Herzog é um cara que sempre cai em todos os processos seletivos que eu vejo, seja PSS, seja vestibular, seja concursos que tem a disciplina de história, eles gostam de colocar a fotinho do Herzog lá para falar sobre a ditadura militar, sobre a censura. Então é legal que você vê. E as nossas apostilas, elas trazem também a foto do Herzog. Aí, né, ele vai ter também, num período médio, similar econômico, que eu falei. Então, o que eles fizeram? Desde o governo do Castelo Branco, eles vinham fazendo arroxo salarial. O que é arroxo salarial? Cara, arroxo salarial é assim, a inflação sobe, sei lá, 10%, o salário sobe 2%. Isso é arroxo salarial. O salário ele não acompanha a inflação, então diminui o poder de consumo da população, e quanto a inflação, de uma maneira bem grotesca, mas só para ficar claro, a inflação ela vem pelo consumo desnecessário, sabe? Então, quanto mais você consome desnecessariamente, mais os preços sobem, mais a inflação sobe junto. Então, se eu não tenho poder de compra, a inflação ela tem uma tendência a diminuir, porque eles precisam vender os produtos que estão em estoque, né? Isso, claro, é muito mais complexo, inflação do que isso, mas para ficar assim mais facinho da gente estar entendendo. Então ele vai ter esse lado econômico, ele vai fazer obras estruturais, públicas muito grandes, enfim, a gente vai ter muito acesso. Por isso que o povo pensa que foi muito bacana, né? E ele usava a propaganda, como eu disse, para mostrar que o governo era muito bom, né? E em compensação, se você for procurar vídeos, se você for procurar depoimentos sobre esse momento, muito forte. Tem a guerrilha do Araguaia, que é bem marcante, em que são, sei lá, não lembro os números exatos, mas é tipo assim, 100 mil soldados contra 100 da localidade do Araguaia, e os subversivos, os militantes. E aí foi aquele massacre na guerrilha do Araguaia. Eles, inclusive, aí a gente não sabe bem direitinho, mas dizem que eles queimavam os corpos com pneus para não sobrar nada, que é aquele micro-ondas que os milicianos lá do Rio de Janeiro usam agora para fazer desaparecer. Até no filme Tropa de Elite eles fazem, né? Eles colocam o carinha dentro do
dos pneus e queimam ele porque não sobra nada. E aí, com isso, você vai estar terminando os generais de linha dura, que a gente chama da ditadura militar. O povo não estava contente ainda com nada disso, sabe? Eles estavam, apesar de não ter manifestações, porque elas eram proibidas, os milicianos, não é milicianos, os militantes, os subversivos, eles estavam tentando burlar o sistema. Aí vai subir ao poder o general Ernesto Geisel, sabe? O Geisel, gente do céu! Eu entrei lá na escola, primeiro ano da escola, quando era o Geisel, que era o presidente do Brasil. Terrível isso, né? Mas tá bom. E aí, assim, o Geisel, ele era um general que a gente chamou lá de linha branda, porque até então, eu não lembro desses aqui, na TV, eu não lembro. Ele, eu já lembro dele de TV, então eu já não vou nem falar de história, vou falar de memória. Eu lembro do Geisel na TV, e ele tirou o uniforme militar, ele colocou o terno para mostrar que ele era de uma linha bem mais branda do que os outros, né? Porque quando você vem com o uniforme militar fazer o pronunciamento do presidente, é muito mais forte a presença do que quando você vem aqui. E o Geisel, gente, tinha cara de vô. Engraçado, né? Mas eu era menina, criança, e eu me lembro dele com cara de vô. Não sei se porque ele era carequinha, assim, tipo, não é cabelinho mais ralo, enfim. Eu lembro dele assim. Lembro, televisão preto e branco, tá? E ele vai fazer o pacote de abril. O que acontece? Quando o Geisel ele assume, os militares percebem que eles não vão conseguir se manter por mais muito tempo na presidência do Brasil. E aí eles vão dizer assim, então tá bom, então a gente vai fazer uma abertura democrática lenta e gradual. Com calma, o Geisel falava, né? Com calma, a gente vai entregar o poder para vocês com calma. E aí ele vai fazer o pacote de abril. E nesse pacote de abril, ele vai então dizer assim, agora a gente vai ter eleições, em MDB ainda, né? Mas a gente vai ter eleições, só que 1/3, em cada 3 senadores, vão ser escolhidos por mim, presidente. Porque assim ele garantiria que a maior parte do Senado ia votar com ele. Mas é bacana porque agora a gente tem condições de eleger alguns senadores. Então o pacote de abril. E ele vai decretar o fim do AI-5. Foi o Geisel que mandou construir a Itaipu. Sabia? Gente do céu, me lembro como se fosse hoje, assim, quando falaram assim, vai construir a Itaipu. E aí, ali onde agora é o lago de Itaipu, tem um monte de casa por baixo, gente, sabe? Porque ali era uma vila, era uma cidade, né? E aí, eles disseram assim, vai alagar tudo. E o governo, claro, indenizou, teve os biólogos que tiravam. Eu lembro assim, que porque o lago ele foi gradativamente subindo, né, porque eles represavam lá e foi gradativamente subindo. E aí os biólogos andando com as lanchas para pegar os animais da região para socorrer, sabe? Isso sim, eu tô falando aqui com vocês e tá passando um filme na minha cabeça de eu assistindo a TV e vendo essas coisas. E eu era criança, não sei por que eu me interessava por jornal, mas eu não me interessava, olha. Tá vendo como foi bom? Era muito, muito forte isso. E aquela sensação das pessoas que moravam na região chorando por perderem a sua história, né? Vamos imaginar, eu tô aqui no Colégio de Integração, tô gravando aqui, você já reconheceu o lugar, né? E vamos imaginar que eles falassem assim, a gente vai represar o Lago de Larias e vai subir tudo. Já pensou as pessoas que moram ao redor perder toda a sua história de vida, nunca mais poder vir com os seus netos, bisnetos, ou seja lá quem for, e dizer assim, aqui morava fulano, aqui morava ciclano, aqui eu cresci, aqui era um campinho de futebol, sabe? Então assim, isso ficou muito presente em mim, deles perderem a sua história, sabe? Foi bem forte esse momento, que foi com o Geisel, que inclusive mandou construir a Transamazônica, aquela que não terminou ainda, mas ele que mandou. E por último eu tenho aqui o general Figueiredo, João Batista Figueiredo. O Figueiredo então também, linha branda e tal, e o Figueiredo pegou
a gente não pode esquecer, gente, a inflação tá bombando, tá? E aí Figueiredo, então, ele pegou esse governo de uma forma assim, que a inflação estava bombando, o povo estava insatisfeito, sabe? Ele pensou assim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que entregar mesmo, né, o poder aos civis. E aí o que ele vai fazer? A lei de anistia. O que é anistia? É o perdão de todos os seus crimes políticos. Então, todos aqueles crimes que foram acontecidos lá na linha dura, eles vão ser perdoados. E aí vai ter gente que estava exilada, tipo Caetano Veloso, Roberto Carlos, Milton Nascimento, estava exilado, estava em outros países, e puderam voltar para o Brasil porque foram perdoados, né, dos seus crimes políticos. Assim como a gente tem muitos militares que também foram perdoados. Então, você diz assim, mas o general não sei das quantas, que até teve aí uma discussão no finalzinho do ano passado, o general não sei das quantas cometeu tantos crimes durante a ditadura militar. Ele foi perdoado pela lei de anistia, ninguém tem que falar mais nada disso, tá? Assim como muitos que desapareceram continuam sem se ter notícias do que aconteceu, enfim, por causa da lei da anistia. Tem um livro, Feliz Ano Velho. Ele é da década de 90. Ele é um livro que não tem, ele conta, o Marcelo Rubens Paiva, ele conta o momento dele, ele faz uma biografia dele e ele vai então contando a história de vida dele e tal e tal. E num determinado momento desse livro, do Feliz Ano Velho, ele vai estar contando de quando os militares chegaram na casa dele e levaram o pai dele, o Rubens Paiva, que era um político, acho que ele era senador, deputado, alguma coisa assim, e levaram o pai dele. E até hoje a família não sabe o que aconteceu com o Rubens Paiva. Então é um livro que tem uns palavrões, sabe? Até uma vez não, quase que todos os anos eu peço para os alunos lerem, né? E aí eu aviso os pais, pai, tem palavrão no livro, né? Tem umas coisas assim, então se quiser deixar o filho ler, ok. Se não quiser, não precisa. Por que a gente fala? Porque esse livro já caiu algumas referências do livro Feliz Ano Velho com relação à ditadura militar em vestibulares ou até no PSF. Acho que faz uns 3 anos caiu em um vestibular, mas ele não fala do livro em si, mas ele faz a referência do livro com a ditadura militar. Então, se você tiver interesse, é bem bacana, tem PDF e tal, bem legalzinho. E é um livrinho fininho assim, você lê no instantinho, porque como ele é uma biografia de um burguês paulista contando, então assim, no instantinho você lê. Mas não é obrigatório, tá, gente? Lê quem quer. Continuando. Até teve alguns que já leram, que eu lembro que eu comentei. Vamos voltar. Outra coisa que o Figueiredo faz é o pluripartidarismo. Lembra que lá e vamos ter então só o bipartidarismo, a Arena e o MDB? Agora a gente tem o pluripartidarismo. E aí vai surgir partidos que você conhece até agora. PT, PSB, PCB, enfim. Aí vai, né, aflorar partidos com ideologias diferentes, que é muito interessante você pensar. Não vai me votar no cara só porque você é amigo, ver o que o partido qual ele está representando também representa, para ver se é o que você gosta, né? É assim que você tem que pensar. E o Figueiredo. Junto com isso, o Figueiredo vai ter então uma manifestação da emenda Dante de Oliveira. Essa emenda Dante de Oliveira era de que nós deveríamos votar então agora para presidente. Então é a campanha que você conhece como Direta e Já. Vou contar para você que eu participei do Direta e Já, cara. Eu estava lá em ensino médio, não sabia o que estava acontecendo, mas os professores chegavam na sala de aula e diziam assim, vamos para a avenida. E a gente ia para a avenida, ó, carinha verde e amarela, bonitinho. E a gente ia lá, Direta e Já. Cara, eu tinha 14 anos, eu não sabia nem o que votar naquela época, só se votava com 18. Matava eu lá, Direta e Já, né? Então a Direta e Já é a campanha para que o país votasse para presidente, porque para os outros cargos, nessas aberturas políticas aqui, eles já foram acontecendo gradativamente, a gente já estava votando, a gente só não votava ainda para presidente,
E aí a emenda Dante de Oliveira, conhecida como direta já, é essa manifestação. Então o povo ia pra rua, e aí o Figueiredo falou, cara, né, vamos ter que fazer alguma coisa, aquela situação. Só que o que eles fizeram? Olha, então tá, a gente vai fazer então uma Assembleia Constituinte, vamos trazer uma Constituição. Só que essa aí, agora, essa próxima eleição, não dá para ser como eleições diretas, porque ainda não está preparado nada e eles vão fazer eleições indiretas. Ou seja, os políticos do Senado, do Congresso, votaria para presidente. E o que eles colocaram? Então eles colocaram 2 candidatos que você conhece aí, nomes bem famosos. Paulo Maluf e o Tancredo Neves como candidatos a presidente da República. E a gente tem que lembrar que tanto um quanto o outro, cara, já tinha sido ligado a governos militares, a outros governos há muito tempo atrás. O Tancredo tinha sido ministro lá na época do Getúlio, interventor lá na época do Getúlio, para você ter uma ideia. Então, assim, a gente tem... Do Getúlio não, agora já não me lembro mais, mas enfim, ele já era político de carreira, eles já estavam ligados à ditadura militar. Então, tanto um quanto o outro era a mesma situação. Mas o Tancredo tinha carisma, o Tancredo tinha um negócio assim que você olhava para assim, ele parecia tão bonzinho, né? Tinha carinha de vô, uma coisa bonitinha e tal. Mas não foi por causa disso que ele ganhou. Ele ganhou porque havia interesses, então, de que ele ganhasse, porque ele representava supostamente o povo. E ele vai ganhar, então, em 1985, as eleições indiretas para presidente, termina a nossa ditadura militar e a gente vai ter, então, um momento da nova república. Vale lembrar que o Tancredo não chegou a assumir, tá, gente? Não tem foto dele assumindo a presidência, porque ele vai sofrer um problema intestinal, ele vai morrer, e essa história eu vou contar para vocês, e aí vou contar de lembrança de novo. A gente estava assistindo o jornal, e aí uma das apresentadoras do jornal, que eu não vou falar o nome porque a gente não pode aqui, mas ela tem cabelo curtinho, lá na Rede Globo, e ela vai lá, tipo, à noite, no Jornal Nacional, que começava às 8 horas, para você ter uma ideia, e ela vai dizer assim, morre Tancredo Neves, no dia 20 de abril, morre Tancredo Neves. Nisso, a TV sai do ar. Não, né? Tipo, você fica naquela... Porque a gente sabia que ele estava mal no hospital, mas na esperança de que ele se salvasse, enfim, tudo mais. Voltou a TV. O tempo na França, né? E não se falou mais disso, né? Você ficava pensando, né? Como que pode? Como que pode? No outro dia, bem cedinho, eles vão me noticiar que o Tancredo Neves morreu. Quando eles anunciam isso, é 21 de abril. E aí você liga o seguinte, 21 de abril, dia de Tiradentes, herói da República, o primeiro a ventilar a ideia de república no nosso país. Aí a gente passa por todos os períodos de ditadura militar, e aí vem o Tancredo Neves. Morre quando? 21 de abril, herói da nova república, né? E aí ele vem com o símbolo de nova república. Sabe o que aconteceu com a apresentadora? 10 anos sendo correspondente internacional, namorando no Brasil. As notícias nem são manipuladas, né? Eu que sonho com isso. Mas tá aí. Espero que você tenha gostado, né? A gente vai estar trabalhando agora sobre nova república e vai estar dando continuidade ao Brasil daqui uns dias.